Então eu vou te falar uma coisa, você já pode ganhar dinheiro fazendo cortes dos meus vídeos, das minhas lives e do pessoal do MBL. Gustavo Gayer, deputado bolsonarista, é alvo de busca da Polícia Federal e é acusado de desviar verba pública num valor exorbitante. Inclusive, encontraram dinheiro vivo na casa do assessor dele. E aí? Ele é culpado? Ele é inocente? O que aconteceu? Eu vou te mostrar nesse vídeo as notícias, exatamente o que aconteceu, a resposta dele, que ele já respondeu, e aí depois eu vou dar minha opinião sobre o que eu acho deste caso. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Vamos começar com a notícia. Vamos reagir à notícia aqui, ó. Quero trazer aqui ao vivo também a Camila Bonfim, que apurou muito, né, essa operação da Polícia Federal, e inclusive nós trouxemos a imagem obtida pela Camila, pelo Fábio Amato, daquele dinheiro todo que foi apreendido na casa de um assessor do deputado Gustavo Gayer, R$72 mil. Só uma coisa, antes de fazer juízo de valor, se ele é culpado, se ele é inocente, R$72 mil, aquele dinheiro todo, assim, R$72 mil é aquele dinheiro todo? Assim, eu não vou falar ainda o que eu acho do caso, mas me diga uma coisa, não é bastante plausível você ter R$70 mil em casa? Por exemplo, você pode ter vendido uma moto, você pode ter vendido um carro, você pode ter vendido, sei lá, tem bicicleta hoje que custa isso daí. Se você fala, puto, o cara tem R$700 mil, beleza, R$700 mil em casa, caramba, R$300 mil em casa, pô, por que? Agora R$70 mil, vamos lá, calma. Bom, Nilcinho, a gente tem aí uma operação basicamente que trata de algo que é a cota parlamentar, esse dinheiro ali que é disponível nos gabinetes, né, para os deputados federais. E o que a gente sabe até agora? Que basicamente esse dinheiro, que é um dinheiro público, ele foi rodar, digamos assim, de forma direcionada, de forma em que houvesse algum benefício para os assessores e para o próprio deputado. Quem está com esse caso no Supremo é o ministro Alexandre de Moraes. E aí a gente estava dando uma olhada aqui no andamento também desse caso, que a Carla estava detalhando, que a gente antecipou também. E é o seguinte, tem um inquérito que foi aberto no dia 24 de setembro, o próprio deputado Gustavo Gayer falou disso há pouco nas redes sociais, mas ainda não se sabe se esse inquérito foi aberto agora, recentemente, ou se ele é resultado de um outro inquérito, porque está tudo ainda em andamento. Mas o fato é que são muitos mandados de busca e apreensão, o que sugere aí, sinaliza uma forma de um esquema bastante estruturado. Essa imagem do dinheiro, Nilson, é muito forte, porque mostra aí também muito dinheiro apreendido na casa de um dos assessores. Vamos lá, gente, na boa. Tudo bem, pode ter um monte de problema, um monte de coisa errada que nós vamos ver ao longo do vídeo, mas essa forçação de igual, não, esse dinheiro todo, essa imagem é muito forte. Não é muito forte. Os caras dispuseram, né, o dinheiro de uma forma, nossa, não, você tem R$70 mil, cara, beleza. R$70 mil é um dinheiro desprezível? Claro que não, mas R$70 mil você não compra um carro popular hoje no Brasil, cara. Então calma lá, não é esse dinheiro todo. Um dinheiro que não tem muita explicação, pelo menos não foi dado até agora, ninguém hoje mantém dinheiro em casa. De onde você tirou isso? Eu conheço um monte de gente que mantém dinheiro em casa, inclusive, é muito comum, chinês principalmente, né? Eles têm esse costume de guardar dinheiro em casa, né? Sem algum fim que não seja muito bem explicável, de qualquer forma a gente vai aguardar sempre a defesa. Oi, diga, Nilcinho. Não, Camila, pode continuar. Desculpa, que vazou aqui a sua fala, mas não tem problema. Vamos seguir aqui conversando. É o seguinte, já tem informação nova aqui. A Procuradoria-Geral da República concordou com essas buscas que foram pedidas pela Polícia Federal, teve a manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, informação do nosso Márcio Falcão, tá todo mundo jogando aqui em equipe em Brasília, fazendo essas apurações. Isso é importante porque mostra que as autoridades de investigação estão ali convergentes em relação aos indícios, que ainda são mantidos em sigilo, mas que consideram indícios robustos, o suficiente para ter o mandado de busca e apreensão. Portanto, o Gustavo Gayer está no centro dessa história, dessa questão relacionada a desvio de cota parlamentar, usando o OCIP, que são aquelas organizações ali
que você pode indicar pessoas e há uma dúvida bastante grande no esquema em relação a isso. Eu estou pegando aqui uma outra informação também em relação ao Gustavo Gayer, que é o seguinte: teve esse pedido da PF, teve o aval, ou seja, o ok, na verdade, a concordância da Procuradoria-Geral da República, e aí o dinheiro público passava da cota parlamentar pelas OCPs, mais para chegar a esse fim que seria um fim privado, um dinheiro, uma compra privada, um benefício privado. E aqui, só para ter para vocês, olha só, tem também nesse esquema falsificação de documentos para criar essas OCPs, que são as organizações da sociedade civil de interesse público. Aí você falsifica... Isso sim é muito mais sério do que um dinheiro apreendido. Cria a necessidade, usa o dinheiro público e aí essa destinação foi, destinação de verba parlamentar foi em favor dessa organização, mais para cumprir um interesse privado, segundo aqui as apurações que a gente tem. São 60 policiais, 19 mandados de busca e apreensão. E eu queria só terminar, Nilson, falando aqui um pouco sobre o nome dessa operação. A Polícia Federal sempre faz essas referências, levando em conta elementos da investigação. E aqui ou da história, né? Nesse caso, a descalcúlia, que é o nome da investigação, é relacionado a uma questão de aprendizagem com números, né? Um transtorno. E aí diz o seguinte: foi identificada a falsificação da ata da Assembleia da Constituição dessa OCP, a ata que criou essa OCP, consistente em uma data retroativa, ou seja, você faz a ata jogando para trás, o que já seria uma fraude, e o quadro social à época seria formado por crianças de 1 a 9 anos. Tem muito fio para puxar nessa história, tem explicação aí aguardada do deputado Gustavo Gayer. Ele foi às redes sociais, falou basicamente, negou que tenha algum envolvimento com isso, falou também sobre a investigação que começou recentemente, começou em 24 de setembro. Eu vou pegar aqui bem certinho para a gente ter todos os lados, como é o nosso padrão aqui. Aí ele fala assim: o que eu sei até agora é que esse inquérito foi aberto no mês de setembro, né? 24 de setembro. Está aqui, ó, não dá para saber nada, ter nenhuma informação do que se trata. Quando ele fala está aqui, é no andamento do caso lá no Supremo Tribunal Federal. E aí ele fala que sei que alguns assessores meus também receberam busca e apreensão. Mais uma informação é o seguinte que ele mesmo deu. Ele falou que a PF foi na casa dele, levou celular, levou HD e aí também levou todas as informações aí para aprofundar essa investigação. Vamos à matéria aqui. PF diz que deputado usou verbas parlamentares antes de ser deputado. Gustavo Gayer é acusado de financiar atos do 8 de janeiro de 23 com dinheiro público, mas só tomou posse no mês seguinte, em fevereiro. Alexandre de Moraes autorizou a operação de busca e apreensão. Vamos lá. A decisão do STF do ministro Alexandre autorizou a operação contra o Gustavo Gayer nessa sexta-feira. A Polícia Federal, isso a Polícia Federal dizendo, colheu elementos informativos do desvio de recursos públicos para a prática dos atos antidemocráticos. O congressista, porém, tomou posse na Câmara só em 1º de fevereiro de 23, ou seja, depois do 8 de janeiro. Antes, não tinha ocupado cargos públicos. Eis que um trecho da decisão, as investigações que resultaram na apresentação da polícia, ora analisada, iniciam-se no contexto dos atos antidemocráticos ocorridos dia 8 de janeiro, após terem sido deferidas a música de versão, aí tá aqui, nos autos da petição tal, por ter financiado, incitado e participado dos atentados aos edifícios sedes dos 3 poderes em Brasília. Segundo o documento, o deputado é apontado nas investigações como peça central da associação criminosa investigada e autor intelectual dos possíveis crimes acima descritos, responsável por direcionar as verbas parlamentares para as atividades de particulares, as quais tinham o intuito de movimentar os atos antidemocráticos. O Gustavo Gayer mais outras 17 pessoas, né? E aí tem a decisão aqui do Alexandre de Moraes, né? E Gayer, no entanto, negou as acusações e mencionou o fato de ter tomado posse só depois do ato. É assim, eu financiei 8 de janeiro, depois do 8 de janeiro. Eu tive acesso a esse inquérito quando João Paulo foi preso e é uma coisa que eu nem dei atenção porque é uma coisa tão surreal, é um negócio alucinado que eu falei que isso aqui não vai dar em nada. Em nota publicada nas redes sociais, ele chamou a atenção para a operação de escalada autoritária e parcial. Vamos lá. O que é a acusação, tá? Verba desviada por Gustavo Gayer pode chegar a 842 mil reais. A verba desviada da cota parlamentar pelo deputado federal Gustavo Gayer pode chegar a 800 mil, é o que aponta o cruzamento feito pela coluna com base na investigação da PF.
Gayer e 17 aliados foram alvo da operação Descalculia, deflagrada nesta sexta-feira pela Polícia Federal. Os delitos investigados são associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato, né? Desvio, que é o desvio de dinheiro público. De acordo com a investigação, o deputado bolsonarista usava a cota parlamentar para pagar o aluguel de sua escola de inglês em Goiânia. O imóvel, que fica no bairro Setor Bueno, em Goiânia, também foi usado para o funcionamento da loja Desfazo L, que também está em nome do filho do parlamentar. Então, só aspas aqui, ó, só de aluguel o deputado gastou R$128 mil. O gasto mensal varia entre 6 a 7 mil, soma-se o valor de 11 mil de IPTU, mais 2,9 mil de internet, caramba, mais 16 mil de energia elétrica, mais 3 mil em serviços de vigilância, tudo bancado com recursos públicos. Vamos lá. Legalmente, um deputado, ele pode alugar um escritório externo, o que eu pessoalmente acho um absurdo, tá? Eu acho um absurdo. Então, por exemplo, eu sou deputado por São Paulo, eu tô lá em Brasília, eu posso alugar um escritório externo aqui em São Paulo, tá? Se isso fosse uma coisa modesta, tipo, ó, puta, cara, o cara alugou uma salinha porque ele precisa atender pessoas, pô, até que tudo bem, né? Às vezes o cara precisa ter um escritório ali na base dele. Só que a gente vê que isso às vezes são coisas nababescas, cara. Tem cara que aluga um andar inteiro, não sei o que lá. Só que no caso do Gustavo Gayer, é problemático porque ele alugou o imóvel que era a escola de inglês dele, ou que ainda é. Quer dizer, você está usando dinheiro público para pagar o aluguel de um imóvel que era a tua escola de inglês, mano. E ainda ele faz uma loja chamada Desfaz o L, cujo beneficiário é o filho dele e aluga com dinheiro público. Cara, isso não tem como dizer que tá certo, cara. Desculpa, isso não tem como você falar, não, tá tudo bem com isso. Não tá, né? A análise dos dados extraídos das mídias eletrônicas apreendidas revelou indícios de que o deputado federal Gustavo Gayer teria utilizado o espaço físico da rua tal, né, em Goiânia, alugado com verbas de cota parlamentar, supostamente destinado ao funcionário de gabinete parlamentar, para a operação da empresa Loja Desfaz o L e da escola de inglês Gayer Language Institute. Diz esteja a decisão do Alexandre de Moraes. A investigação da PF também apontou que 4 assessores do deputado trabalhavam na loja Desfaz o L, são eles Joelson. O quarteto era pago com dinheiro da Câmara. Entre fevereiro de 23 e de setembro desse ano, eles receberam R$655 mil em salários auxílios. Ou seja, o que eles estão dizendo é, ele pegava a cota parlamentar, alugava o imóvel para a loja de inglês dele, para a escola de inglês dele, para a loja Desfaz o L, que o beneficiário era o filho dele, ainda pegava 4 assessores dele da Câmara e punha para trabalhar lá. Isso é um problema, cara. Isso é um problema, tá? Joelson ganha 10 mil, aí tem o salário dos caras. Além disso, o deputado pagou 24 mil para a contratação da empresa Goiás Online Comunicação e Marketing Publicitário de João Paulo de Souza Cavalcante. A Polícia Federal identificou que a companhia foi contratada com o objetivo de burlar a vedação legal à sua contratação como assessor parlamentar, uma vez que não preenchia os requisitos exigidos. Com efeito, as atividades desempenhadas pelo Goiás Online sob a fachada de serviços de publicidade e marketing, na realidade, consistiam em assessoria parlamentar, o que foi evidenciado pelo gerenciamento de agenda do deputado. Destarte, tais circunstâncias contrariam os termos das fiscais emitidas e indicam que os serviços prestados não correspondiam ao declarado oficialmente. A conduta mencionada, conforme as lições do professor Olavo Evangelista Pesotti, configura a prática do delito de peculato na sua modalidade de desvio. Ou seja, isso aqui já é um pouco mais difícil, tá? Porque é o seguinte, eu contrato um cara para fazer o meu marketing, esse cara tem uma empresa, eu contrato a empresa dele para fazer o meu marketing. Aí você identifica que ele está atuando como meu assessor parlamentar, qual é essa linha? E se ele está me acompanhando para fazer o meu marketing político? Aí já começa a ficar complicado, entendeu? Eu pessoalmente, cara, eu sou contra a verba per se. Eu acho que é errado o cara ter a verba. Se o cara já tem aquele salário daquele tamanho, se o cara já tem o tanto de assessores que ele tem, como é que ele pode alugar lugar externo, alugar lugar para ele morar, pegar o auxílio moradia, contratar a empresa de marketing, contratar correio, contratar internet, Que isso, cara? Que isso, né? Então, esses caras que representam o conservadorismo e a mamata acabou, no final das contas se utilizam disso, cara. Tá? E ninguém liga, tá? A verdade é que ninguém liga para isso, tá? Vamos lá. Aí tem uma matéria aqui desse lixo da revista Fórum, né? Vídeo, mãe de assessor de Gustavo Gayer faz grave revelação sobre os 70 mil encontrados, né? Vamos ver o vídeo aqui dela aqui, porque confiar na revista Fórum é difícil, né? Deixa eu ver se eu acho o vídeo. Meu nome é Ana Maria, sou mãe do Bruno Amaral Machado, assessor do Gayer. O dinheiro que a Polícia Federal achou que na minha casa são minhas economias de muitos anos, porque eu tenho
aluguéis, para que eu receba aluguéis e não confio no sistema financeiro quem já passou pelo Collor, certo? E os 70 mil, a 72 e 300 e pouco, achado da minha casa são meus, são economias de muitos anos. Tá bom? Você vê que o vídeo, você vê que a manchete tá assim: mãe de assessor Gustavo Gayer faz grave revelação sobre os 70 mil quadrados. Aí você vai ver ela falando, não, cara, o dinheiro é meu. Eu não confio no sistema financeiro porque eu já passei pelo Collor. E isso é comum. Cara, isso é comum. Eu já falei isso várias vezes. O meu primeiro posto de gasolina, eu pagava o aluguel em dinheiro. Porque o cara era um senhor. Ele falou, eu não ponho dinheiro no banco, mano. Eu não ponho dinheiro no banco. Ele tinha um monte de aluguelzinho que ele recebia. Um deles era do meu posto de gasolina. E ele recebia em dinheiro. E eu tinha que levar lá pra ele em dinheiro. Fazer o quê, cara? Tem gente assim, mano. Então, se é papo furado, se não é, não sei. Mas legalmente há uma explicação pra isso. Tá? Por isso que no começo, logo quando começou, esse dinheiro todo, eu falei, como assim esse dinheiro todo? 70 mil reais? Eu acho errado, né? Se ele realmente usou cota parlamentar para pagar o aluguel da escola de inglês dele. Agora 70 mil reais, cara, não tem nada a ver. Vamos lá. Por isso que é difícil, cara, separar uma coisa da outra.